Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi, se você não me conhece ainda. E no vídeo de hoje, eu vou estar respondendo um comentário de um inscrito aqui em um dos últimos vídeos no canal. E para ser mais específico, vou estar comentando sobre o vídeo do SUS, que eu falo sobre como foi minha experiência num sistema único satânico, né? E o que a Maria colocou aqui eu achei interessante comentar, falando assim: infelizmente o SUS é assim mesmo, mas é o lugar que os menos favorecidos têm para ir quando ficam doentes. Imagina se você não tivesse o SUS, onde essas pessoas iriam. Difícil, né? Sim, difícil. Uh, eu entendi o ponto, achei interessante até comentar no vídeo, mas o ponto principal que a gente tem que estar analisando, tá, Maria? É que tudo bem, as pessoas menos favorecidas, elas não teriam um lugar melhor para ir. Só que o ponto é, o brasileiro, não só as pessoas das classes mais baixas, mas até as classes mais altas, elas pagam impostos absurdos em troca de sistemas, por exemplo, do SUS, que servem apenas para humilhar você, mostrar o quanto você é miserável nesse país, tá? Tem até uma reportagem aqui de quantos dias o brasileiro tem que pagar, tem que trabalhar para pagar impostos, né? Então é basicamente 40% de todo o seu trabalho durante um ano vai para impostos, que é basicamente rasgado, jogado no lixo. Esse dinheiro não é destinado da forma correta, é literalmente jogado para políticos comerem lagosta, champanhe, enfim, né? Além dos desvios que também a maioria não são investigados, né? Enfim, então aqui ó, em 2023 brasileiros trabalharam até 27 de maio de 2023, ou seja, 147 dias apenas para pagar tributos, né? Isso é impostos, então seja INSS, ICMS, ISS, enfim, além do que você já paga para compra e venda de produtos, imposto de renda, para fazer exportação, o que é ridículo. Se você vir no impostômetro, tá? Quanto já foi acumulado até o ano de 2025? Mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais. E é até difícil de pensar o quanto que isso é grande, esse número fisicamente. Não é difícil de imaginar, porque é muito dinheiro e você vê pouquíssimo sendo retornado. Você pode ver muitas notícias falando que a economia está melhorando, que a qualidade de vida está melhorando, mas obviamente é manipulado. As pessoas no dia a dia não sentem isso. Aqui também tá os dias trabalhados para pagar impostos desde 2010 e você vê que foi cada vez mais aumentando, né? 153 formou isso, daí entre 2019 e 2021 teve uma brincadeira bem legal, né? Não sei se vocês vão estar lembrados, e magicamente diminuiu. Não sei se isso é verdade, muito provavelmente é manipulado também. Você consegue ver pelos estados também, aqui em São Paulo, né? 645 bilhões, que brincadeira. E continua sendo isso, 3 trilhões de impostos em 2024. E você não vai ver o governo gastando menos. Você só vai ver ele arrecadando mais, cada vez mais, aumentando tributos e não cortando gastos. Não vão cortar gastos de executivos, de deputados, enfim, não tem corte de gastos na economia. A única coisa que você vê como medidas para estimular a economia são aumento de impostos, que é muito contraditório, isso não faz sentido nenhum. Pela própria curva de Laffer, existe um ponto máximo que o governo consegue estar arrecadando de tributos antes que a própria população comece a se revoltar contra essa taxação abusiva e eles parem de arrecadar de fato até as pessoas começarem a, né, fazer uma brincadeirinha aí pra dar uma sonegada, né? Lembrando que não estou incentivando você a sonegar. Lembrando que sonegação de impostos é crime, tá bem? Então não estou incentivando você de forma alguma. Mas
O que eu tô falando é que muitas pessoas apelam para isso, pois não vem saída, pois é o incentivo que elas têm de fazer, né? E voltando ao ponto do SUS, é muito engraçado você ver notícias como essa aqui. Lula se sente mal, faz exames no hospital sírio-libanês e é liberado. Que incrível, né? Muito legal. E você pensa por que os políticos eles não se tratam num sistema único satânico, né? Porque qualquer político que você vê, ele vai estar fazendo as suas consultas, passando no médico nos melhores hospitais privados, tá? Então, isso aqui, por incrível que pareça, é o mais normal que existe. Assim como esse caso aqui também. Se você vai estar lembrado, quando o Faustão ele tava passando alguns exames e precisou fazer alguns transplantes. E em questão de nem semanas, se eu não me engano, ele já tinha feito um transplante de rim e um transplante de coração. E daí aqui na matéria eles tentam explicar por que ele teve prioridade na fila do transplante, mas aí isso não. Eu acho que você não vai querer tentar entender por que o Faustão teve prioridade na fila do transplante, certo? Então basicamente é isso. A questão não é essa. Eu até entendo o seu ponto no comentário lá, mas o que a gente precisa indagar mesmo é que você trabalha tanto, mas tanto, para pagar impostos cada vez mais abusivos em troca de nada, em troca de ser humilhado. E não estou falando num ponto de aumentar a eficiência do Estado, até porque eu sou contra a existência do Estado. Então, em primeiro lugar, uma vez que ele está implantado, ele só tende a aumentar. Basicamente, lei de Wagner. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, a democracia não é um dos melhores sistemas. Na verdade, é um dos piores. Até mesmo que a monarquia, como fala no livro A Democracia que Deus Falhou, tá? Isso já é comprovado sistematicamente que o político que vai ficar lá por 4 anos é como um carro alugado. Ele vai usar o máximo que ele puder para depois ele retornar para a locadora. É a mesma coisa com o governo de 4 em 4 anos. Ele não vai tentar reduzir a preferência temporal dele em troca de usar menos recursos, taxar menos. Não, de forma alguma. Você não vê o governo taxando menos. Você vê ele taxando cada vez mais. Colocando bem fundo lá no seu popô, tá? E é basicamente isso. Você contribuir com isso, você só está ajudando no longo prazo. Então não tende a melhorar. Num país que é socialista, que é o Brasil, porque muita gente tem essa impressão de que o Brasil é um país capitalista e por isso que o sistema está tão corrupto, que está tão miserável, mas negativo. O Brasil, se você não sabe, é um país socialista há muito tempo. Todo o sistema não é só por causa do presidente, mas o sistema todo já está corrupto, já foi corrompido, não só na política, mas até mesmo nas universidades. Você vê tanta propagação de ideologia, não só de política, mas também ideologia de gênero, essas porra aí, né? E o sistema todo tá corrompido. Esse é o problema. Além de compra de votos, né? Então, você tinha falado das pessoas mais necessitadas, mas daí quando você pega pra ver que a maioria grande porcentagem das pessoas no Brasil, elas são sustentadas por Bolsa Família, que é basicamente compra de voto, né? Você dá um auxílio pra pessoa que ela vai continuar votando no governo que tá dando auxílio. Você não vai votar contra aquilo que tá te beneficiando. E até por isso que é estranho essas pessoas poderem votar. Porque basicamente é a compra de votos legalizada. Você vai tentar criar o máximo de benefícios possível para continuar perpetuando o seu poder, né? Tá continuando recebendo esses votos dessas pessoas mais carentes, né? Os políticos não vão querer essas pessoas mais inteligentes, capazes de pensar por elas mesmas, né? Porque se elas enxergarem a realidade que elas estão, que é por causa do governo atual, que elas continuam se perpetuando na pobreza, na miséria, por causa que
de não buscar as alternativas à realidade delas e ficar dependendo sistematicamente, unicamente de auxílio, de Bolsa Família, qualquer tipo de auxílio, elas vão continuar sendo incentivadas a continuar na pobreza. Não tem por que você trabalhar ganhando menos sendo CLT do que você não fazer nada e ganhar mais recebendo auxílio. É basicamente o que acontece. Então, não faz sentido. E tudo isso depende dos incentivos. Eu posso estar falando aqui de Bitcoin, falando que uma moeda mais forte, por exemplo, do que o real, ela melhoraria moralmente a sociedade, mas isso eu posso deixar para outro vídeo porque é um ponto mais complexo. Mas que também faz parte, você ter a moeda mais forte, que incentiva você a poupar, aumenta a sua moral, diminui sua preferência temporal. Porque as pessoas, digamos assim, que não têm o conhecimento necessário e elas só têm como realidade o real brasileiro, não faz sentido elas guardarem, pouparem seu dinheiro em reais. Até porque se elas guardarem daqui 5, 10 anos, mesmo pegando o exemplo de R$1 milhão, aqui nesse momento vale tanto. Daqui 10 anos vai valer menos coisas, não nominalmente, mas ele vai ter menos poder de compra do que R$1 milhão agora. É a mesma coisa se eu perguntar R$1 milhão, você preferiria ter R$1 milhão agora ou R$1 milhão daqui 10 anos? Óbvio que agora, né? Porque daqui 10 anos vai valer muito menos em poder de compra, não nominalmente. Lembre-se disso, por causa da inflação. E outro ponto também, as pessoas falam de investimento, imóveis. O Brasil é um país que está envelhecendo sistematicamente, então ele continua envelhecendo cada vez mais. Desde 1980 o Brasil está envelhecendo, menos crianças estão nascendo do que pessoas jovens e adultas estão envelhecendo. E com isso não faz sentido você fazer investimento em imóveis. Claro, você precisa de ter uma casa para morar, ok, beleza. Mas você fazer investimento em imóveis não faz sentido absolutamente algum. Porque não vai ter gente crescendo para suprir essa oferta de tantos imóveis. Então eles não vão começar a se valorizar porque tem mais gente querendo eles. Ao contrário, como tem menos gente indo atrás, tem menos demanda por eles e a oferta vai aumentando, o preço tende a diminuir. Então você investir em imóveis não faz sentido, porque eles tendem a ficar cada vez mais barato em um país que está envelhecendo. Tá? Porque as pessoas que já são mais velhas, mais experientes, elas já, dependendo, têm suas casas, têm o seu patrimônio, e elas não vão querer investir em imóveis ou qualquer aplicação que seja, porque por conta da preferência temporal, como eu já expliquei aqui, né? Mas daí, você pensar que investir em imóveis vale a pena no Brasil, eu diria que não, obviamente, como eu já expliquei. Porque não vai ter gente para suprir a mesma quantidade da oferta. Não vai ter gente querendo o suficiente para comprar apartamentos, casas, que seja. Então não faz sentido nenhum, tá? Então, o ponto é, a mensagem que eu quero deixar aqui, até para finalizar o vídeo, o governo ele nunca vai parar de gastar mais, ele nunca vai querer tentar parar de arrecadar mais, tributar mais. Ele nunca vai querer cortar gastos, aumentar a sua qualidade de vida. Porque dependendo do governo, ele vai querer que você fique o mais pobre, o mais miserável, o mais burro possível para acreditar nas mentiras dele. E ele faz isso sistematicamente há décadas, emburrecendo pessoas para que elas continuem dependentes do sistema. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Deixa um comentário também, até porque eu tô fazendo esse vídeo com base no comentário. Lembrando, se você quiser mandar uma pergunta no Ask Arata, mínimo de 21 satoshis, vai estar ajudando o canal e mandando uma pergunta também. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.